Você já ouviu falar de um dos casos mais enigmáticos da história do Brasil? Imagine a cena. Dois homens são encontrados mortos em um morro de Niterói, no Rio de Janeiro, com estranhas máscaras de chumbo cobrindo seus rostos. Nenhum sinal de luta, nenhuma gota de sangue, nenhum ferimento aparente. Ao lado deles, anotações confusas que mais parecem instruções para um ritual secreto ou talvez um experimento científico. O que você pensaria se visse essa cena? Um crime? Uma conspiração? Ou algo muito mais inexplicável? Esse é o famoso caso das máscaras de chumbo, um mistério que atravessa décadas e até hoje continua sem resposta. E é por aqui que a nossa viagem começa. Era 20 de agosto de 1966, uma tarde aparentemente comum em Niterói. Dois jovens trabalhadores, Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana de Freitas, ambos técnicos em eletrônica de Campos dos Goyatacas, foram encontrados mortos no Morro do Vintém. Quem os encontrou foi um jovem que estava passando pela região e que, assustado, logo chamou a polícia. Quando os investigadores chegaram, se depararam com uma cena que até hoje parece saída de um filme de suspense. Os corpos estavam deitados lado a lado, bem alinhados, vestidos de maneira formal, com ternos e capas impermeáveis. Mas o detalhe mais marcante eram as máscaras feitas de chumbo, semelhantes às usadas para proteger contra a radiação. Não havia sangue, não havia feridas, nada que indicasse uma morte violenta. Ao redor dos corpos, poucos objetos chamavam a atenção. Havia uma garrafa de água mineral vazia, algumas toalhas e principalmente um caderno com anotações enigmáticas. Nelas se lia algo como 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsulas após efeito proteger metais. Aguardar sinal. Máscara. Essas frases, curtas e confusas, aumentaram ainda mais o mistério. Que cápsulas eram essas? O que significava proteger metais? Que sinal eles estavam aguardando? Para os investigadores, aquilo parecia mais um código do que instruções normais. As primeiras horas de investigação foram caóticas. A polícia local não sabia por onde começar. Não havia sinais de luta no corpo ou no ambiente, nenhum indício claro de envenenamento visível. A causa da morte não pôde ser determinada de imediato. Enquanto isso, a imprensa rapidamente tomou conhecimento do caso e em poucos dias as manchetes estamparam o país. Mistério no Morro do Vintém. Homens com máscaras de chumbo encontrados mortos. A população ficou intrigada e as especulações começaram a se espalhar em todas as direções. Os familiares das vítimas também ficaram sem entender. Manuel e Miguel eram conhecidos como técnicos dedicados, estudiosos da eletrônica e do rádio. Eles haviam dito que fariam uma viagem rápida para comprar equipamentos, mas nunca mais voltaram. Para muitos, parecia improvável que dois homens comuns se envolvessem em algo tão estranho sem um motivo forte. Alguns familiares chegaram a comentar que eles participavam de grupos esotéricos ou espirituais, interessados em experiências fora do comum. Mas nada foi comprovado. Com o passar dos dias, mais detalhes vieram à tona. Descobriu-se que eles haviam comprado as capas impermeáveis no caminho, além da garrafa de água encontrada na cena. O vendedor da loja de materiais disse que nada parecia fora do normal, apenas dois clientes comprando objetos básicos. Já o dono do bar onde a garrafa de água foi adquirida contou que Miguel parecia nervoso e que olhava o tempo todo para o relógio, como se estivesse com pressa de cumprir uma missão importante. Esses relatos apenas aumentaram o clima de mistério. A polícia tentou seguir todas as pistas possíveis, mas sem sinais de violência e com exames toxicológicos inconclusivos, a investigação empacou rapidamente. As máscaras de chumbo em particular geraram ainda mais perguntas do que respostas. Para que serviriam? Seria para proteger contra algum tipo de radiação? Mas não havia nenhum equipamento de medição com eles, nem fonte de radiação conhecida na área. Então por que usar algo tão específico? Era como se estivessem se preparando para um contato com algo perigoso. Assim, o caso das máscaras de chumbo começou como um episódio policial, mas logo se transformou em uma verdadeira lenda urbana brasileira. A cada novo detalhe revelado, novas dúvidas surgiam, e quanto mais a polícia investigava, menos respostas parecia encontrar.
O que teria levado Manuel e Miguel ao Morro do Vintém naquele dia? Quem lhes deu aquelas instruções? E, principalmente, o que eles esperavam encontrar quando colocaram aquelas máscaras de chumbo? Nos dias que se seguiram à descoberta dos corpos, a polícia de Niterói tentou montar o quebra-cabeça. A primeira linha de investigação era simples: envenenamento. Afinal, no caderno havia instruções sobre ingerir cápsulas. Mas qual substância? Nenhum frasco foi encontrado na cena, e os exames toxicológicos realizados na época eram limitados. Como o Brasil dos anos 60 não tinha tecnologia avançada de perícia, os testes não detectaram nada de concreto. A autópsia concluiu apenas: causa da morte indeterminada. Ou seja, oficialmente, não havia resposta. Mesmo assim, algumas hipóteses começaram a circular. A primeira dizia que Manuel e Miguel poderiam ter feito parte de uma experiência científica clandestina. Como técnicos em eletrônica, eles estavam constantemente mexendo com rádios, transmissores e aparelhos que envolviam magnetismo e eletricidade. Será que estavam tentando desenvolver algum tipo de dispositivo e acabaram testando substâncias químicas para induzir visões ou melhorar o desempenho? Essa ideia parecia plausível para alguns investigadores, mas faltavam provas. Outra explicação buscava algo mais banal: suicídio coletivo. A teoria sustentava que os dois teriam tomado uma substância tóxica voluntariamente, acreditando em alguma promessa esotérica de contato com forças superiores. Mas, se fosse esse o caso, por que vestir ternos, comprar capas de chuva e se deitar tão organizados no alto de um morro? E, sobretudo, por que usar máscaras de chumbo? Seria uma tentativa de proteger-se de algo? Ou parte de um ritual? A cena parecia cuidadosamente montada, o que enfraquecia a hipótese do suicídio simples. A imprensa, sempre ávida por histórias chamativas, ajudou a alimentar ainda mais o clima de suspense. Manchetes descreviam o caso como o enigma das máscaras de chumbo, e repórteres entrevistavam especialistas em medicina, química e espiritualidade. Cada um apresentava uma visão diferente. Alguns diziam que poderia ter sido uma overdose acidental de drogas psicodélicas, já que na década de 60, experiências com alucinógenos começavam a aparecer. Outros garantiam que os dois faziam parte de um grupo de cientistas amadores que buscava contato com seres extraterrestres através de ondas de rádio. A falta de respostas oficiais aumentava a desconfiança da população. Muitos moradores de Niterói contavam que o Morro do Vintém já era considerado um lugar carregado de histórias estranhas, de avistamentos de luzes misteriosas no céu a relatos de práticas de magia. A associação do local com o oculto reforçou a ideia de que Manuel e Miguel poderiam ter sido vítimas de algo sobrenatural. No entanto, havia também detalhes práticos que intrigavam os investigadores. Por exemplo, por que os dois compraram apenas uma garrafa de água mineral para dividir se sabiam que passariam horas no morro? Por que as toalhas estavam dobradas e pouco usadas? E como explicar o nervosismo de Miguel no bar, olhando constantemente para o relógio? Era como se eles tivessem uma missão a cumprir em um horário específico, mas que nunca chegou a se concretizar. Um outro ponto que levantou dúvidas foi o comportamento da polícia. Muitos críticos afirmam que a investigação foi apressada e mal conduzida. A cena do crime não foi preservada como deveria, e curiosos circularam pelo local antes que todos os detalhes fossem registrados. Isso comprometeu qualquer chance de análise mais profunda. Além disso, o laudo final, que classificou a causa da morte como indeterminada, deixou a sensação de que o caso foi encerrado às pressas, sem esforço real para chegar ao fundo da questão. O tempo passou e novas teorias surgiram. Alguns acreditavam que Manuel e Miguel faziam parte de um grupo secreto de técnicos em rádio que buscavam contato espiritual usando frequências de rádio. Outros diziam que estavam envolvidos em atividades ilegais de espionagem durante a Guerra Fria e que algo deu errado. O fato é que nenhuma hipótese conseguiu ser confirmada e todas deixavam mais perguntas do que respostas. Enquanto isso, o caso já começava a sair das páginas policiais e entrar no imaginário popular. Para os jornais, era uma mina de ouro. Mistério, morte inexplicável, elementos estranhos como máscaras de chumbo. Tudo isso criava uma narrativa perfeita para prender leitores. Mas, ao mesmo tempo, a insistência da mídia em destacar o caráter enigmático do caso reforçava a percepção de que algo maior estava sendo escondido. Afinal, como dois homens poderiam morrer sem que nenhum especialista conseguisse dizer exatamente o motivo? E assim, o enigma se consolidava.
As explicações oficiais não convenciam, as hipóteses científicas eram frágeis, e a cada detalhe revelado, a sensação de mistério só aumentava. Se as autoridades não conseguiam dar uma resposta, restava abrir espaço para o campo das teorias alternativas, onde a imaginação popular corre solta. E é justamente aí que o caso das máscaras de chumbo ganhou uma nova vida, deixando de ser apenas um enigma policial e se transformando em terreno fértil para o sobrenatural, o esotérico e até mesmo o extraterrestre. Quando as explicações oficiais falharam em satisfazer a curiosidade popular, o espaço para o extraordinário se abriu. E o caso das máscaras de chumbo, com todos os seus elementos incomuns, parecia feito sob medida para alimentar teorias sobrenaturais e até extraterrestres. Afinal, como dois homens saudáveis, técnicos inteligentes e meticulosos, poderiam simplesmente cair mortos em um morro, sem deixar pistas claras? Uma das primeiras hipóteses levantadas pela população era de que Manuel e Miguel estariam envolvidos em rituais espirituais. Nos anos 60, o Brasil vivia um período de intensa curiosidade pelo espiritismo, pela ufologia e por práticas esotéricas. Não era incomum que grupos se reunissem para tentar estabelecer contato com outras dimensões, seja por meio da mediunidade, seja usando tecnologia de rádio. Algumas testemunhas afirmaram que os dois técnicos já comentavam sobre experiências em que recebiam instruções de forças superiores. Será que as anotações no caderno eram ordens recebidas durante uma dessas sessões? O detalhe da frase "aguardar sinal" foi interpretado por muitos como referência a uma comunicação de fora da Terra. Ufólogos rapidamente abraçaram a teoria. Manuel e Miguel teriam subido ao Morro do Vintém para estabelecer contato com seres extraterrestres. As máscaras de chumbo, nesse contexto, seria uma forma de proteção contra algum tipo de radiação emitida durante o contato. A cena, então, ganhava contornos cinematográficos. Dois técnicos, guiados por mensagens misteriosas, aguardando uma nave que nunca chegou, ou que chegou, mas deixou apenas silêncio e morte. Alguns moradores da região chegaram a relatar avistamentos estranhos no céu naquela mesma época. Luzes que se moviam de forma não convencional. Pontos brilhantes que apareciam e desapareciam sem explicação. Embora esses testemunhos nunca tenham sido devidamente verificados, eles serviram como combustível para consolidar a narrativa ufológica do caso. O Morro do Vintém, a partir daí, passou a ser visto por muitos como um possível ponto de contato extraterrestre. Outra linha de pensamento relacionava as mortes a rituais ocultistas. As máscaras de chumbo, nesse caso, seriam não apenas ferramentas de proteção, mas símbolos. O chumbo, na alquimia, é associado a Saturno, planeta ligado à transformação e ao mistério. Estariam Manuel e Miguel tentando atravessar algum tipo de fronteira espiritual, acreditando que a morte física os levaria a uma dimensão superior? Se assim fosse, o caso não seria um simples acidente, mas um ritual cuidadosamente planejado. Também houve quem sugerisse espionagem. Em plena Guerra Fria, o Brasil era palco de disputas silenciosas entre interesses americanos, soviéticos e até europeus. Técnicos em eletrônica tinham acesso a equipamentos de comunicação que podiam ser valiosos para redes de inteligência. Teriam Manuel e Miguel se envolvido em algo maior do que podiam controlar? As máscaras, nesse cenário, poderiam ser uma distração, ou até uma forma de encobrir a verdadeira causa das mortes. Mas essa teoria esbarrava em uma dificuldade. Se fossem agentes secretos ou colaboradores de espionagem, por que a morte teria ocorrido de forma tão enigmática, sem nenhum esforço em ocultar os corpos? De todas as hipóteses, a que mais fascinou foi, sem dúvida, a ufológica. Os ufólogos brasileiros e estrangeiros passaram a estudar o caso como um dos grandes mistérios do país. Para eles, a ideia de que os dois técnicos estavam se preparando para uma experiência de contato com seres de outro planeta era irresistível. As instruções enigmáticas, a escolha de um local isolado, o comportamento nervoso antes do encontro, tudo se encaixava em uma narrativa de preparação para algo grandioso. O problema é que o final foi trágico e sem testemunhas. Com o passar dos anos, documentários, livros e até filmes alimentaram essas teorias. O caso deixou de ser apenas uma tragédia local e se tornou parte da cultura de mistérios do Brasil, ao lado de histórias de OVNIs em Varginha ou da Ilha de Colares, onde luzes estranhas teriam atacado pessoas. As máscaras de chumbo entraram nesse panteão de enigmas nacionais, sempre lembradas como exemplo de que, às vezes, a realidade parece mais fantástica do que a ficção. No entanto,
Por mais intrigantes que fossem todas essas hipóteses, continuavam sem provas concretas. Não havia registros de naves, nem testemunhas diretas do suposto ritual, nem mesmo evidências de espionagem. O mistério permanecia justamente porque nada podia ser confirmado, apenas sugerido. E é essa falta de resposta definitiva que transformou o caso em lenda. Assim, entre explicações científicas insuficientes e teorias sobrenaturais fascinantes, o caso das máscaras de chumbo foi se consolidando como um dos maiores enigmas brasileiros. E a cada década que passa, novas gerações descobrem a história e se perguntam: o que realmente aconteceu naquele dia de 1966? Mais de 50 anos se passaram desde que Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana de Freitas foram encontrados no Morro do Vintém, e o enigma das máscaras de chumbo permanece tão vivo quanto no primeiro dia. O caso nunca foi oficialmente resolvido. A polícia encerrou o inquérito com a mesma conclusão vaga que deixou todos insatisfeitos: causa da morte indeterminada. Mas se as autoridades desistiram, a sociedade não. Até hoje, curiosos, ufólogos, jornalistas e investigadores independentes continuam revisitando os detalhes, tentando encontrar alguma pista que tenha passado despercebida. O impacto cultural do caso é inegável. Nas décadas seguintes, o mistério ganhou status de lenda urbana, sendo contado e recontado como uma das histórias mais estranhas do Brasil. Programas de televisão sensacionalistas nos anos 70 e 80 exploraram a narrativa, misturando fatos com exageros, e ajudaram a fixar na memória coletiva a imagem perturbadora dos dois corpos com máscaras de chumbo. Em revistas e jornais, de tempos em tempos, reapareciam matérias especulando novas possibilidades, mas nunca trazendo respostas definitivas. Com a popularização da internet, o caso ganhou nova vida. Fóruns de discussão, canais de YouTube e podcasts dedicados a mistérios e crimes inexplicáveis redescobriram a história e a apresentaram a um público jovem que nunca tinha ouvido falar dela. Teorias se multiplicaram. Alguns usuários garantiam que os dois técnicos faziam parte de uma seita secreta. Outros acreditavam que eles foram vítimas de uma conspiração governamental. E claro, a ideia de contato extraterrestre continua sendo uma das favoritas. Mas, além do fascínio pelo mistério, existe também a dimensão humana. É fácil esquecer que, por trás do enigma, havia duas famílias devastadas pela perda de seus entes queridos. Para as mães, irmãs e amigos de Manuel e Miguel, o mais doloroso não foi apenas a morte, mas a ausência de respostas. Não saber o que aconteceu é uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Alguns familiares chegaram a dar entrevistas anos depois, sempre repetindo o mesmo desejo: descobrir a verdade, por mais dura que fosse. O caso também se tornou objeto de estudo acadêmico. Antropólogos, sociólogos e até psicólogos analisaram a maneira como a sociedade brasileira lida com mistérios sem solução. Para muitos, as máscaras de chumbo são um exemplo de como o ser humano preenche o vazio de explicações com narrativas. Quando a ciência não consegue dar conta, entram em cena o misticismo, a conspiração e a imaginação popular. É uma forma de tentar dar sentido ao absurdo, mesmo que esse sentido seja fabricado. Nos últimos anos, alguns investigadores independentes revisitaram os arquivos. Relatórios antigos foram analisados com olhos modernos, mas infelizmente a precariedade da perícia da época limita qualquer conclusão. Se o caso tivesse acontecido hoje, com tecnologias de análise toxicológica avançadas, talvez a resposta fosse encontrada em questão de dias. Mas em 1966, no Brasil, a verdade se perdeu entre lacunas de investigação e descaso oficial. E é justamente essa ausência de respostas que transforma o caso em algo tão duradouro. Quantos outros crimes misteriosos já não foram esquecidos? Mas as máscaras de chumbo continuam sendo lembradas porque parecem carregar um simbolismo maior. Elas representam o desconhecido, aquilo que foge da lógica e que insiste em nos desafiar. Dois homens aparentemente comuns, que viveram vidas simples, acabaram eternizados como protagonistas de um dos enigmas mais perturbadores da história brasileira. Hoje, o Morro do Vintém não é apenas um local geográfico em Niterói. Para muitos, ele se tornou um marco do inexplicável. Quem visita a região
dificilmente não sente um arrepio ao lembrar das histórias. Guias turísticos alternativos chegaram a incluir o local em roteiros de Mistérios do Rio de Janeiro, provando que, mesmo décadas depois, a tragédia ainda ecoa no imaginário coletivo. No fim das contas, talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu com Manuel e Miguel naquele 20 de agosto de 1966. Teriam sido vítimas de um acidente ligado a experimentos mal planejados? Teriam participado de um ritual esotérico em busca de iluminação? Ou, quem sabe, estavam prestes a entrar em contato com algo que a humanidade ainda não está preparada para compreender? Cada teoria abre uma porta, mas nenhuma traz a chave definitiva. O caso das máscaras de chumbo permanece sendo uma lembrança incômoda de que nem tudo pode ser explicado. E talvez seja justamente isso que o torna tão fascinante. Porque, no fundo, gostamos de mistérios. Eles nos lembram que o mundo ainda guarda segredos além do nosso entendimento. E quem sabe, ao pensar sobre Manuel e Miguel, não estamos apenas investigando a morte deles, mas também refletindo sobre a eterna busca humana por sentido no inexplicável. E assim, chegamos ao fim dessa jornada pelo caso das máscaras de chumbo. Um mistério que começou como investigação policial, mas que atravessou o tempo e se transformou em lenda, fascínio e até medo. Manuel e Miguel, dois técnicos comuns, se tornaram personagens eternos de uma história que ninguém conseguiu explicar e talvez nunca consiga. O que mais chama atenção é como esse caso nos lembra que a vida nem sempre se encaixa em respostas simples. Existem perguntas que permanecem abertas, ecos que atravessam gerações. Talvez seja isso que nos atrai tanto. A ideia de que ainda existem segredos escondidos na nossa realidade, esperando para serem desvendados, ou simplesmente para nos lembrar que não controlamos tudo. E você? O que acha que aconteceu naquele 20 de agosto de 1966? Foi ciência? Espiritualidade? Conspiração? Ou algo que vai além da nossa compreensão? Deixe sua opinião nos comentários, porque cada ponto de vista ajuda a manter viva essa conversa. Se você gosta de histórias misteriosas como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui sempre vamos explorar enigmas que desafiam a lógica e provocam a imaginação. E se quiser continuar viajando por mistérios, é só clicar no próximo vídeo que já está te esperando na tela. Até a próxima. E lembre-se, às vezes o maior mistério não está nas respostas, mas nas perguntas que continuam sem fim.